Olá, tudo bem? Vamos separar um pouquinho as frequências desse debate, primeiro explicando o que é o arcabouço em nossa visão e depois fazendo uma discussão organizada sobre o que são suas virtudes e suas fraquezas. O arcabouço combina duas regras. A primeira é uma regra de crescimento da despesa. A despesa está sempre relacionada ao crescimento da receita do ano anterior e no cenário central cresce 70% deste crescimento a cada ano. Existe um patamar mínimo para crescimento das despesas, que é um 0,6 real ao ano, e um patamar máximo, que é 2,5% real. Combinado a isso, você tem uma segunda coisa, que é uma meta, uma trajetória para a consolidação do resultado primário. Ela é de 0,5 ponto percentual do PIB por ano, saindo de um déficit de 0,5 ponto percentual do PIB em 2023 para um superávit de 1 ponto percentual do PIB em 2026. É permitido que você tenha uma oscilação de mais ou menos 0,25 ponto percentual de PIB para cada meta pontual estabelecida. E para cada ano, como você vai crescendo meio, portanto, no ano que vem, a ideia central é a estabilidade, e em 2025, superávit de meio para um superávit de 1%. Em 2026, com mais ou menos 0,25 em cada um desses anos. Sempre que você não cumprir essa banda de convergência da trajetória primária, existe uma punição para o crescimento das despesas. Então, se por acaso em um ano você não cumpre a trajetória primária estabelecida, o crescimento da despesa para o ano seguinte fica limitado a 50% do crescimento das receitas do ano anterior, ressalvando aqui o limite inferior de crescimento da despesa de 0,6 real. Se isso não acontecer de novo, o crescimento fica limitado a 30% da receita do ano anterior, lembrando novamente que existe um limite inferior de 0,6 real. É uma regra que, na verdade, tem uma grande virtude. A virtude é estabelecer a regra. Tá? O nosso debate fiscal estava muito solto. E na medida em que não existia regra ou arcabouço que você pudesse sentar e fazer contas, tudo era feito de forma discricionária, era basicamente impossível discutir coordenação entre fiscal e monetário. É uma regra também que traz a ideia, o conceito de retomar o superávit primário, o que é positivo, ainda que seja uma coisa feita num horizonte muito longo de tempo. E eu, pessoalmente, acho bom ter uma regra que seja facilmente observada, seja em despesa, seja em primário, e não uma regra que estabeleça trajetória de dívida, porque muitas coisas podem acontecer na dívida por fora de questões estritamente fiscais. Quais são os grandes problemas? O primeiro problema é que é uma regra que não limita a despesa, ao contrário, é uma regra que diz de maneira muito clara que sempre haverá crescimento de despesa. Ele pode ser maior ou pode ser menor. O segundo ponto importante é que ela não dispõe de maneira nenhuma sobre qualidade da despesa. Não há nenhum gatilho de eficiência associado ao crescimento das despesas no PIB. E o terceiro é que se você sempre tem crescimento de despesa, mas tem um primário, que é a diferença entre receita e despesa, continuamente melhorando até 2026, então necessariamente você precisa de um crescimento contínuo de receita. Isso só acontece de três formas. Ou se aumenta a carga tributária bruta da economia, por exemplo, com a criação de novos impostos e alíquotas, ou aumenta-se a carga tributária efetiva, ou seja, a alíquota descontada de subsídio, ou se faz essa economia crescer muito em termos nominais. Isso pode ser benigno, pelo lado do crescimento real, ou maligno, pelo lado da inflação. É uma regra, portanto, que para ficar de pé, precisa de uma série de outras coisas que ainda não temos na mão. E parece um ponto difícil, na nossa opinião, que nós tenhamos tanto crescimento de receita de forma recorrente por tanto tempo. É delicado. Hoje, a gente tem que considerar sempre o quê? Existe uma coisa apresentada. Essa coisa ela tem que ainda ir a Congresso, vai passar por todas as mudanças, vai chegar na fase de implementação. E ela exige outras questões paralelas, cujo teor ainda é desconhecido. O debate fiscal ainda vai continuar em aberto por muito tempo. E a coordenação entre fiscal e monetário, ela não será possível, pelo menos no curto prazo. Nós seguimos céticos quanto à capacidade dessa regra fiscal criar as condições necessárias para que os juros da economia brasileira possam cair no horizonte curto de tempo. Se você gostou deste conteúdo, curta este vídeo.
E não deixe de se inscrever no canal da BRCG, clicando no botão que aparece aqui embaixo.